Oi, pessoal! A minha convidada é uma das grandes damas da literatura brasileira. Vou conversar com Marina Colasanti. Marina tem mais de 70 livros publicados entre crônicas, contos, ensaios, obras infantis, infanto-juvenis e poesias. Escritora premiada, Marina foi laureada com o Jabuti por 7 vezes, além de receber da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil o título de Hors Concours. Isso apenas para citar a galeria de prêmios que Marina possui. Marina do texto cotidiano, Marina do texto poético, Marina do lirismo, Marina da reflexão e da sensibilidade. Marina, seja muito bem-vinda. É um prazer estar falando com o público de Juiz de Fora, sobretudo, porque é a terra do meu marido, Afonso Romano de Santana. Marina, embora nascido em Belo Horizonte, foi criado em Juiz de Fora. É uma alegria, Marina, ter essa oportunidade de conversar com a senhora por esses minutos. E, Marina, eu quero começar perguntando para a senhora como que foi a construção da sua bagagem literária. Foi através de leitura. Eu li muito desde criança, porque cresci durante a Segunda Guerra e nos mudávamos muito de cidade, porque à medida que a guerra ia acabando no sul, a gente progredia em direção ao norte, por causa do trabalho do meu pai. E quando a gente chegava numa nova cidade, não tendo amigos com quem brincar, não tendo possibilidade de brincar na rua, porque mais de 3 pessoas na rua era considerada multidão, atraía bombardeios e tal, meus pais iam à livraria e compravam livros para nós dois. Eu tenho um irmão, já falecido, Arduino Colasanti, ator maravilhoso, surfista, mergulhador, companhia admirável. Então, meus pais compravam livros para nós. E eram livros adaptados para 3 níveis. Um para os pequenos, outro para os jovens leitores e outros para os jovens adultos leitores. Mas meus pais eram despassarados e compravam ora o de pequenos, ora o de jovens leitores. Assim que nós lemos entre 6 e 7 anos, eu, e 7 e 8 anos, meu irmão, lemos a literatura universal. Os Três Mosqueteiros, Edgar Allan Poe, Kipling, Salgari, Dom Quixote, a Ilíada e a Odisseia. E quando íamos ao colégio de manhã, e líamos a tarde inteira, trocando impressões da leitura. E quando cansávamos de ler, começávamos a fabular. E a senhora falou que lia com o seu irmão, que era uma companhia de leitura. A senhora escreveu o livro Minha Guerra Alheia, um livro de memórias, um livro que resgata o olhar da senhora como criança durante o período da segunda Grande Guerra. O que a senhora conseguiu resgatar de emoções e sentimentos ao escrever essa obra? Eu fiz muita pesquisa, porque a intenção não era escrever um livro autobiográfico, a intenção era escrever um livro sobre a guerra vista pelos olhos de uma criança, porque a guerra sempre é relatada vista por olhos de combatentes, de generais, de pessoas do governo que induziram aquela guerra, nunca é vista pelos olhos de uma criança.
Foi minha intenção falar da guerra de um outro ponto de vista, mais baixinho, um ponto de vista mais baixo, com as angústias, os medos, todos de uma criança. Mas, para isso, fiz muita pesquisa, porque eu não sabia da missa metade. Ô Marina, a senhora é jornalista, artista plástica de formação, a senhora fazia gravura em metal. Mas trazendo para o jornalismo, trabalhar como jornalista foi importante para aprimorar a sua linguagem como escritora? Foi fundamental. Aprendi no jornalismo. Eu me mudei de Belas Artes para jornalismo porque eu tinha um temperamento, sempre tive um temperamento muito independente. Então, eu precisava me sustentar com o meu trabalho. E sabia que artes plásticas demoraria muito a poder pagar contas para mim. Então, pedi aos meus amigos que me procurassem um emprego. E Ilenquer, jornalista do segundo caderno, do caderno B do Jornal do Brasil, sabia que havia falta de um repórter no segundo caderno e me propôs para ir ser repórter. Mas, como repórter, logo se percebeu que eu tinha um texto acima do texto de um repórter, e fui transferida para a redação. Naquele momento, a redação do jornal era diferente. Os repórteres iam à rua, traziam a matéria, mas não assinavam coisa alguma. Quem fazia a matéria, na verdade, eram os redatores. E na redação do Jornal do Brasil estavam todos os artistas, os cineastas, os dramaturgos, os atores do Rio de Janeiro, porque não era necessário, não havia faculdade de comunicação naquele momento. Então, ia para o jornal quem tivesse aptidão para escrever. Então, fui promovida a redatora e logo me deram a crônica para fazer. Fazendo a crônica, já estava com o pé no estribo da literatura. Marina, eu vi uma entrevista da senhora em que a senhora comentou que fez análise por muitos anos. O que a análise, nesse período que a senhora fez, refletiu na escrita dos seus textos? Refletiu sobre tudo nos contos maravilhosos, que comumente chamados de contos de fada, porque eu tinha medo de entrar e não voltar. O imaginário é muito profundo e muito ligado ao inconsciente. Então, eu tinha medo de entrar e não conseguir regressar. A análise me ajudou a fazer esse percurso. A senhora comentou em contos de fadas. Eu vou mostrar para o pessoal de casa um dos livros que a senhora publicou falando sobre os contos de fadas, que é Uma Ideia Toda Azul. E ao ler este livro, eu percebi que a senhora rompe com o tradicional dos contos de fadas, aqueles contos de fadas que nós ouvimos quando crianças. A senhora traz uma linguagem diferente, rompe com o tradicional. Eu posso dizer que os contos de fadas que a senhora escreve também servem para nós adultos? Sim, sem dúvida. Porque os contos de fadas são, os tradicionais, são produtos de
infinitas filtragens. Eram contos que viajavam de boca a boca, contos da oralidade, enquanto os meus são contos que precisam do texto como suporte, porque o texto tem palavras atrás das palavras, o meu texto, pelo menos. E isso induz a reflexão, tanto para crianças como para adultos. Porque, ao ler os contos da senhora, a senhora fala de felicidade, de tristeza, de solidão. A senhora, não necessariamente como os contos tradicionais, não tem aquela busca da princesa terminar feliz com o príncipe. A senhora foge muito daquele maquineísmo, bem, muito bem, mal, muito mal. A senhora propõe a todo momento a reflexão. Nos meus contos, transparece a feminista que eu sou, que eu sempre fui. Sempre me impus fazer tudo o que meu irmão fizesse, desde a infância, porque eu achava que, por ser uma menina, eu não tinha menos valor do que um menino. Ele tinha mais força, mas eu tinha mais coragem. Então, sempre me impus fazer o mesmo que ele. Sou feminista histórica, mas nos meus contos de fada, eu não faço, os meus contos de fada são trabalhados de forma diametralmente oposto ao resto da minha produção. No resto da minha produção, nos mini-contos, nos ensaios, eu sou uma pessoa dominada pela razão, pela crítica, pela ironia, quer em relação à história, quer em relação ao presente, é isso que eu sou. Mas, quando eu faço contos de fada, eu me ponho a serviço da história. Eu sou o cavalo da história. Eu questiono a história que aparece na minha cabeça, motivada por uma emoção, uma imagem, um cheiro, uma frase, e eu questiono essa emoção, essa história, pergunto aonde ela quer ir. Eu estou a serviço da história, ou seja, a minha razão deixa de funcionar, não analiso meus contos maravilhosos, embora soubesse fazê-lo, porque a interpretação dos contos maravilhosos só cabe ao leitor. E quando a senhora fala que é feminista, eu li este livro, A Nova Mulher, um livro que a senhora escreveu em 1980, é um livro que traz um discurso feminino com a sua visão do mundo. 41 anos depois de tê-lo escrito, como que a senhora enxerga a mulher na atualidade e a questão da discussão do gênero na literatura? Sou a favor de qualquer discussão na literatura. Sou a favor de falar de morte, porque as crianças têm muito medo da morte dos pais, da morte dos avós. A morte foi varrida para debaixo do tapete, vovô não morreu, virou estrelinha. Não, vovô morreu, está sendo comido pelos vermes, se não foi incinerado. E as crianças, ajuda as crianças a falar de morte, ajuda elas a lidarem com o sentimento de medo dessa senhora escura.
E eu também falo de sentimentos intensos, porque todos nós temos sentimentos intensos, às vezes intensíssimos, às vezes como uma catarata de sentimentos. Então, falar deles é aproximar-se do leitor, do sentimento mais íntimo do leitor. E como a senhora constrói as poesias para as crianças? Me dá muito trabalho, porque eu levo 2 anos ou 3 para fazer um livro de poesia para criança. Mas eu sei, por experiência pessoal, que quando a gente planta a poesia na infância, ela tem mais chance de ficar com a criança para o resto da vida. Sim, diga. Não, a senhora falou em plantar a semente da poesia que corre, né, pode ficar pelo resto da vida com as crianças. E nós vivemos uma era tecnológica, streaming, rede social. A tecnologia é muito forte na atualidade. Como a tecnologia ela pode ajudar na formação de leitores? Muitos livros que estão em domínio público são disponibilizados gratuitamente na internet. Poemas de monte estão na internet, mas seduzir um jovem para a leitura requer um intermediário, que pode ser uma pessoa da família. No Brasil é pouco comum que seja uma pessoa da família, porque as famílias estão cada dia mais pobres, mais iletradas, é pouco provável que seja uma pessoa da família, mas pode ser um professor, um bibliotecário, uma pessoa que se debruce sobre aquela criança e veja qual livro é mais indicado para ela, qual poema vai tocar mais o coraçãozinho dela. A leitura, a introdução à leitura, carece de um intermediário amoroso, um intermediário amoroso. O amor é parte fundamental da transmissão da leitura. Marina, eu li este livro que a senhora escreveu, Hora de Alimentar Serpentes. É um livro de contos e mini-contos que ele chegou a ser adotado aí na Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o vestibular há cerca de 2 anos. No primeiro momento, quando a gente pega o livro para ler, vai ser uma leitura fácil, porque são textos concisos, são textos curtos. Porém, ao longo das mais de 445 páginas que tem no livro que a senhora escreveu, ao longo dessas páginas, nós percebemos que a leitura não é tão fácil assim. É uma leitura que requer um pouco de bagagem cultural, de percepção do que a senhora quer dizer nas entrelinhas. E a minha percepção ao ler o livro que a senhora escreveu é que a senhora trata a condição humana, a senhora faz muitas intertextualidades, a senhora dialoga com outros textos. Enquanto eu li o livro, eu fui fazendo umas anotações e eu percebi em um dos textos que a senhora usa de intertextualidade ao mostrar fábulas na questão de contar carneirinhos num texto lá que fala sobre a insônia. A senhora também critica a melancolia uma crítica melancólica sobre a velhice no conto Lentamente no Rumo, usa humor, usa ironia, e tem até um texto lá chamado No Bar do Phyllis, que a senhora traz aquele pintor
o Edouard Rupes, que retrata muito bem a solidão. Através da visão do personagem que a senhora cria, mostra um homem sozinho no balcão, mostra como que as pessoas estão solitárias atualmente. Que habilidade, Marina, se deve ter, ou que habilidade a senhora busca para construir esses mini-contos e mostrar, através de pequenas linhas, a condição humana? É difícil te responder, porque meus livros de mini-contos, todos eles, esse é o quinto, todos eles são temáticos. Eu escrevi mais de 100 páginas sem saber qual era o tema desse livro. E, de repente, me dei conta que eu já estava trabalhando com ele. É a minha mochila cultural. Cada um de nós tem uma mochila cultural, que depende dos livros que leu, da educação que recebeu, depende do DNA dele, depende da geografia, porque uma pessoa que nasce na Amazônia não é igual à pessoa que nasce no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, é completamente diferente a mochila, a composição da mochila cultural é diferente, e eu percebi que eu estava falando da minha mochila cultural. E aí eu fui, porque quando eu faço um livro de mini-contos, eu trabalho cada livro como um projeto livro. E quando eu faço um livro de mini-contos, eu busco estabelecer a sustentação do tema, as vigas que sustentam esse tema, porque meu interesse é dar ao leitor mais do que textos mínimos, é dar ao leitor uma reflexão sobre o tema do livro, como se fosse um ensaio. Ele não precisa perceber, o leitor não precisa perceber, mas eu atuo dessa maneira, fazendo um ensaio sobre o tema. Então, eu sempre faço pesquisas sobre o tema, para estabelecer quais são a sustentação, qual é a sustentação, quais são as colunas de sustentação desse edifício livro. E só depois eu escrevo os contos para preencher essas sustentações. Ô Marina, a literatura é a expressão artística que pode transformar as pessoas. A senhora concorda? Sem dúvida. Eu fui transformada pela literatura. Eu recebi mais ensinamentos dos livros que eu li na infância e na adolescência e na idade adulta do que das pessoas da família, do que ensinamentos formais da escola. Eu recebi mais riquezas da literatura, dos livros que eu li, do que dos ensinamentos formais. Porque a literatura nos permite viajar para outros tempos. E sem a viagem ao passado, é impossível entender o presente, porque o presente começou a ser construído nas grutas de Altamira, por exemplo, nos trogloditas do passado. Eles começaram a construção do que hoje consideramos presente. Então, e a viagem literária, a viagem através dos livros, nos permite contato
com outras culturas muito diferentes das nossas. E esses contatos ajudam a fermentar o imaginário, ajudam a fermentar a aceitação do outro como um ser diferente de nós. Porque a primeira reação é querer que o outro seja semelhante ou quase igual a nós mesmos. Mas os outros, todos são diferentes. Marina Colaçante, eu quero muito agradecer a gentileza e a generosidade da senhora por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você pelo convite, pela entrevista, pelas perguntas muito acertadas, pela sua delicadeza. Imagina, eu que agradeço e fiquei muito feliz com a oportunidade de poder conversar com a senhora por esses minutos. A você aí de casa, meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou desta entrevista, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na semana que vem estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!